Sejam todos muito bem-vindos neste espaço do Conselho Rabínico Reformista do Brasil. Estamos aqui na CIBRA, na Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência de Porto Alegre, hoje recebendo um amigo, um convidado muito, Uri Lam, da congregação Betel, que nos acompanha. Yuri, vamos aproveitar para poder refletir sobre a próxima efeméride do calendário judaico, o dia 17 de Tammuz, uma data marcante, e tentar refletir, pensar, entender o que lembramos, por que lembramos, como lembramos e qual é a mensagem que tem esta data para nós, judeus modernos do século XXI. Qual é a mensagem do Shiva Asar de Tammuz? Uri, que fatos históricos lembramos nesta data? Vamos começar pelos fatos históricos. Vamos começar. Primeiro, é um grande prazer estar aqui na CIBRA, junto com você, Gershon, e mais uma vez nós nos encontramos para estudar juntos e para construir juntos um judaísmo que faça sentido para a época que a gente vive. Shiva Asar de Tammuz, dia 17 de Tammuz, é uma data que nos traz alguns fatos, de acordo com a Mishnah, de acordo com a Gemara, com os nossos antigos rabinos. Ela nos lembra principalmente da destruição das muralhas da cidade de Jerusalém, a cidade que é sitiada e que acaba trazendo, vamos dizer, os primeiros momentos que levam à destruição do Beit HaMikdash, do templo. E uma coisa que nós temos que pensar hoje, desde a nossa modernidade, hoje nós falaríamos a cidade antiga de Jerusalém. Naquela época era a única cidade, sim? Era a cidade de Jerusalém. Não é como hoje que tem a cidade antiga e a cidade moderna. Era a cidade. E, obviamente, que a destruição dos muros é um dos fatos históricos, então, ou que, quem sabe, um dos mais lembrados dentro deste período de tragédia. Exato, mas são lembrados outros fatos. A Mishnah traz 5 fatos que nos lembram sobre as destruições, sobre a situação que acontece em 17 de Tammuz, outros 5 que acontecem em Tisha B'Av. Também podemos tratar como históricos ou não, ou como um exercício para que nós possamos memorizar as tragédias ocorridas nas várias épocas, por isso 5 e 5. Então, é citado, por exemplo, um outro fato, o fato de um Sefer Torah ter sido queimado. E tem outras calamidades também que aconteceram, segundo os nossos sábios, nessa época, nesse dia. E tem outro fato que todos nós conhecemos, que é atribuído a Moshe Rabbeinu, quando ele desce do Monte Sinai, e ele encontra o povo adorando um becerro de ouro. Então Moshe quebra as tábuas da lei, o Jotabrit, isso ali conforme os nossos sábios, conforme a Mishnah de Ta'anit 4:3, isso ali também aconteceu no Shiva Asar de Tammuz. Temos, como tu bem colocou, o Apóstolos, o malvado, queimou um Sefer Torah, um ídolo foi colocado dentro do santuário de Jerusalém. Imaginem vocês esse monoteísmo que foi construído e que era representado por um Deus incorpóreo, o que significou para os nossos antepassados verem entrar um ídolo. E, bom, a destruição dos muros de Jerusalém. E também... Segundo alguns comentaristas, Rabino Gershon, o próprio Apóstolos foi aquele que queimou a Torá e teria sido aquele que colocou o ídolo, ou seja, aquele que destrói a sabedoria transmitida por esse Deus incorpóreo, é o mesmo que, de alguma forma, busca substituí-lo, ou substituir essa sabedoria por um ídolo que representa provavelmente ideias muito diferentes. E por último, dentro para encerrar e para fechar os fatos históricos, se diz que também nesta data, quando o segundo grande templo de Jerusalém, o Beit HaMikdash, estava em pé, foi justamente nesta data que cessaram de praticar os Kohanim e os Levim os sacrifícios diários. Sim, foram interrompidos os sacrifícios diários, que significou, obviamente, o início de uma grande calamidade que iria vir depois com Tisha B'Av. Mas
esta data é o início de 3 semanas, chamadas Bein HaMetzarim, que agora o Rabino Lam vai explicar o que significa, mas poderíamos dizer que vamos de menor a maior enquanto a tragédia, e quando chegamos a Tisha B'Av, chegamos ao dia do luto nacional judaico. Não existe outro dia maior que o luto nacional, para o luto nacional judaico. Nós temos datas realmente muito tristes dentro do calendário judaico. Temos um Yom HaShoah, temos um dia de Yom HaZikaron, mas quando falamos de Tisha B'Av, é o dia maior de luto nacional. E tudo isso aqui, então, uma coisa também que sempre gostava de falar com meus professores e os meus rabinos é tudo aconteceu entre Shiva, Sarve, Tammuz e no B'Av. Antes de dar a minha opinião, gostaria de ouvir a tua. Bom, antes, Bein HaMetzarim nos lembra de Mitzrayim, nos lembra do Egito, nos lembra de servidão. Bein HaMetzarim nos coloca entre, vamos dizer, num lugar estreito, num lugar que nós nos sentimos oprimidos, que nós nos sentimos pressionados a sermos algo que nós não somos. Então, isso pode ser um lado de pensar sobre Bein HaMetzarim. Tem a palavra tsar, tzadik reish, as duas letras em hebraico, que também fazem parte de Mitzrayim, a palavra Mitzrayim, que é o shoresh, a raiz, e tsar significa estreito. Exato. E estreito, e que nos pressiona a sair daquela que é a nossa capital espiritual, da nossa capital física, Yerushalayim, nesse momento. E a pergunta que você traz sobre se todas as tragédias aconteceram nesta época exatamente, eu entendo que algumas delas podem ter acontecido no entorno dessas duas datas, mas os nossos antepassados, os sábios do nosso povo de outras épocas, e mesmo das épocas mais contemporâneas, buscaram muitas vezes trazer, vamos dizer, todas as tragédias para esse momento, meio que concentrando nesse momento o luto, para que nós tivéssemos mais consciência e não perdêssemos de vista o que aconteceu nesses momentos. Inclusive, Yom HaShoah, o dia em memória do Holocausto, no início do Estado de Israel, lá por volta dos anos 50, havia aqueles que queriam que fosse colocado também a memória do Holocausto na mesma época de Yom HaShoah, ou seja, desse período que começa com 17 de Tammuz. De Tisha B'Av. Ok. Bom, vai um pouco o teu pensamento ao encontro, sim, daquilo que eu resgato dos ensinamentos dos meus rabinos e professores, que já temos tragédias demais como para espalhar elas ao longo do ano. Também. Então, se condensa dentro destas semanas. Aconteceu exatamente no mesmo dia, a caída do primeiro e do segundo templo, com a diferença de tantos anos. Bom, é aproximado, mas acho que a mensagem é justamente isso ali. Poder lembrar que fatos trágicos acontecem e que temos que estar atentos e alertas. Qual é a nossa visão moderna hoje de Shiva Sarve Tammuz? Como podemos interpretar isso ali aos olhos de uma comunidade judaica do século XXI? Eu entendo que um dos olhares que nós temos que ter é não nos esquecermos da tristeza, mas tentarmos enxergar também o que pode vir de construtivo a partir desse momento. Quais as reflexões que nós temos que ter para podermos construir um mundo diferente, um mundo melhor na nossa época. Então, quando nós olhamos para as tábuas, destruídas as primeiras tábuas, nós podemos lembrar que Moisés refez as tábuas, um segundo par de tábuas, e levou consigo os cacos da primeira. Ou seja, nós não deixamos para trás as nossas memórias, nós carregamos com a gente, mas não ficamos presos àquela situação. Exato. Então, essa pode ser uma reflexão. Outras reflexões que nós podemos fazer sobre Bein HaMetzarim, sobre ou capitularmos a uma situação em que somos oprimidos, somos colocados num lugar apertado e que não é o nosso lugar, e acabamos cedendo a isso, o que é uma tragédia. Pode ser no sentido comunitário ou no sentido até individual. Ou
ao nos sentirmos pressionados, isso nos impulsionar a fazer algo diferente, a reagir e a sair desse lugar para uma terra de liberdade espiritual, para uma terra de liberdade mesmo no sentido físico, político, ideológico, religioso, e construirmos um espaço de respiro, um espaço de mais liberdade, não só para nós, mas para todas as pessoas. Eu encontro dentro de um significado moderno, Uri, também, se fazemos um paralelismo e pegamos desde uma simbologia, o fato da caída, da posterior caída, mas como começa a ser construída uma caída ou uma derrubada de algo que representa muito. Se faz um primeiro furo, um primeiro buraco, e ali se começa tudo a entrar e começa a ficar toda a estrutura até ruída. Hoje, aos olhos do século XXI, é que esse furo no muro ou nas muralhas de Jerusalém, hoje poderíamos pensar no antissemitismo, esse antissemitismo que está querendo y destruir el pueblo de Israel, pensar no antisionismo también como algo que quiere entrar y que quiere destruir la existencia do moderno Estado de Israel e os nossos irmãos na terra de Israel. Então, o Shiva Sarve Tammuz é uma simbologia também das destruições e dos perigos que nós temos pela frente, com os quais convivemos, e dizer que a nossa existência sempre esteve comprometida. A espiritualidade é extremamente importante para estarmos fortes, para fechar qualquer tipo de muro que alguém queira tentar abrir. E essa espiritualidade se levantam muros fortes e sólidos quando temos uma cultura sólida também. Acho que está em nós, rabinos, e está também em vocês, comunidade, estabelecer vínculos que nos permitam as nossas fontes para mantermos fortes. E acho que a fortaleza hoje não passa por termos um muro erguido de não sei quantos metros. A fortaleza passa dentro de cada um de nós. Eu me sinto forte e seguro e confiante quando tenho conhecimentos e quando eu me autodescubro como judeu, com valores, mas também com práticas judaicas. Quando faço parte de um coletivo, de um clã que se identifica com uma história, mas que preserva a história da destruição. E às vezes, assim como também ensina esta época, é que às vezes a destruição é uma autodestruição. Quando a gente discute, quando a gente esquece, quando a gente se assimila, está autodestruindo e está abrindo aquelas brechas que depois a casa irá cair. Depois é muito difícil reconstruir. Então, acho que passa um pouco por isso, sim? por recuperar e Shiva Sarve Tammuz não é apenas olhar o passado, é olhar o presente também para encontrar fortaleza dentro de nós e não apenas fora de nós. Também olhar o outro lado, porque tem o espaço da brecha que vai sendo perfurada, como você diz, pelo antissemitismo, pelo antisionismo, pelo ódio puro e simples ao judeu, e por outros ódios que nos que se aproximam de nós também, não só em relação ao judeu, mas de nós nos entendermos como minoria e enxergarmos que o ódio a outras minorias também nos atinge, também vai nos causando esses furos, essas dores, mas também por esses furos, por essas brechas, passa também luz, passa ar, passam novas possibilidades de reconstrução de uma nova vida, de uma vida individual, de uma vida comunitária, de uma vida histórica do povo judeu. Então, nós temos a situação da destruição do templo, que começa, né, nós começamos a falar sobre isso em 17 de Tammuz, mas com essa destruição, o povo de Israel se propõe e opta por se reconstruir e por se reinventar, uma expressão que ficou tão
em voga nos últimos tempos, com o fortalecimento do chamado judaísmo rabínico, que constrói um judaísmo a partir de valores proféticos, a partir de práticas que vão além das práticas dos sacrifícios do templo. Então, não tem mais o sacrifício diário, nós criamos as nossas orações, os nossos outros ritos, e nós nos reconstruímos. E isso pode ser um exemplo para os tempos que a gente vive hoje. Nós estamos num momento de destruição de valores, muito estreito, apertado. A pandemia nos botou também, nos empurrou para dentro. Às vezes eu escuto o Rabino Gershon sobre polarização, não vou entrar no tema da polarização, mas imaginando esses dois polos como duas paredes que nos pressionam, né? Uma vindo da direita, outra vindo da esquerda, e alguns acham que a gente tem que vir para cá, outros para lá, e o quanto isso pode nos levar, na verdade, a buscar as brechas nesses lugares para que a gente possa reconstruir um outro lugar que é um espaço de respiro, um espaço de criatividade, um espaço que não é o espaço do ódio gratuito, nem do ódio de um em relação ao outro, mas um espaço de construção de amor, de compaixão, e que pode vir justamente a partir da brecha. Porque na brecha, quando alguém se machuca, isso pode provocar no outro uma reação de o outro está fragilizado e eu vou lá e vou matá-lo, ou eu vou sentir compaixão, eu também sinto essa dor e eu quero ajudá-lo a se recuperar, e com isso nós vamos nos reconstruir juntos. E aí você cria uma relação de fidelidade entre as pessoas que é muito, muito forte e que pode durar muitos anos. O período de Bein HaMetzarim é o melhor exemplo da história judaica de reconstrução. Em muitas oportunidades achamos que o judaísmo está chegando no seu final. E acho que se a gente olha para trás e vê o Shiva Sarvetam, o seu nome de Av, diz, bom, chegou o final mesmo. Sim, a Harita Yamim, temos o final dos dias ali, a destruição total. Bom, e naquela época não chegou um Mashiach. Então, hoje nós temos que pensar que o Shiva Sarvetam, o seu nome de Av, foram oportunidades para reerguer a história, ou para reconstruir a história de Israel e tornar a história uma história mais viva e uma história mais forte. O exílio da Babilônia, como consequência da destruição, acabou gerando um movimento de escolas rabínicas que acabaram produzindo o melhor que nós temos hoje enquanto pensamento judaico, filosofia, lei de ética, de moral, como a gente tem que agir no dia a dia. Pouco a gente acabou quebrando essa casca. Eu estava ouvindo numa aula que tive há pouco tempo, que assim como alguns podem enxergar que a destruição do grande templo foi a maior tragédia, outros historiadores podem ver que a destruição do templo acabou dando uma oportunidade ímpar de criar um judaísmo mais pluralista, de criar várias linhas de judaísmo que antes todas eram concentradas num único templo. Então, aquilo que poderia parecer o final do caminho acabou sendo o início do caminho para vivermos um judaísmo mais pluralista, com maior quantidade de cabeças, com as escolas rabínicas, a produção do Sidur, com a produção do Talmud, tendo consequências até os dias de hoje, de como a gente deve. Então, qual é outra mensagem por onde está data? Nem sempre aquilo que parece o final e a destruição deve ser lidos com o final e a destruição. Muitas vezes a destruição nos tira da zona de conforto, da área de conforto. Claro que nenhuma destruição é boa, mas às vezes quando as paredes acabam tendo um furo, aquilo que tu falavas, acabas olhando que algo acontece do outro lado e te pode mexer e te pode motivar a novas aventuras. Exato. A destruição não é algo inerentemente bom, né? O que aconteceu nessa questão do templo foi uma tragédia, milhares de pessoas morreram,
morreram de maneira trágica, em outros momentos também, durante a Inquisição, durante outros períodos que são marcados, que são lembrados mais ou menos nessa época, também foram situações trágicas. Mas como você diz, vamos dizer, a partir da tradição, ela não é boa em si mesma, mas o que nós vamos fazer com isso depois? Então, toda a cultura, a sabedoria não só dos rabinos, mas a resiliência do povo construída ao longo dos séculos e tantas histórias que nós podemos lembrar desde Espanha, Portugal, Grã-Bretanha e outros momentos, além de Rússia e a própria Ucrânia e Alemanha. E eu fico pensando muito, Gershon, sobre chegarmos nessa época do ano e acompanharmos hoje os jovens nas Macabíadas, em Israel, do mundo inteiro. Eu estava pensando exatamente neste período. Exatamente nesse período, o terceiro maior evento esportivo do mundo, com a presença do presidente dos Estados Unidos na abertura das Macabíadas, e com a alegria e com vivacidade, e são jovens judeus do mundo inteiro, que alguns devem ser mais religiosos, outros menos religiosos, outros nada religiosos, homens, mulheres, de todos os cantos, celebrando a vida. E uma vida que foi construída, certamente, a partir de muitas brechas, de muitas tragédias, mas que estamos aqui, Am Israel Chai. Eu contraponto exatamente aquilo que nós estamos falando. Meu caro Rabino Urilam, eu quero que transmitas e que leves aqui desde Porto Alegre um grande abraço para a comunidade, para a congregação Betel, esse é o nome, eu costumo dizer sinagoga, mas é congregação Betel. Betel, o templo Betel, como é tradicionalmente conhecido há 90 anos. Assim que bom, que continuemos juntos, sim, construindo este judaísmo vivo, este judaísmo dinâmico, este judaísmo presente na vida brasileira, e que continuemos sim, juntos também transitando entre esse mundo judaico e não judaico, porque também essa reconstrução também nos leva a pensar nos vínculos entre nós, comunidade judaica, e os não judeus. Daqui a pouco a gente vai se encontrar na Semana Bíblica em São Paulo, queremos compartilhar com a comunidade maior. Então, também levar essa Torá como ferramenta de construção do mundo melhor. Sim, não é apenas um muro que se levanta, um muro sólido, é também a partir dos valores judaicos que estamos levantando o respeito por aquilo que a gente é e por aquilo que a gente deve se orgulhar. Eu quero agradecer muito a receptividade tua, da Cibra, como sempre, e quanto é importante esse diálogo interreligioso e de levarmos a nossa Torá, como você diz. E também outra mensagem importante que eu vejo, Gershon, é uma mensagem que nós trazemos aqui. É uma mensagem do diálogo entre comunidades, do diálogo entre rabinos. Um dos grandes problemas da época que se falava era Sinat Hinam, era o ódio gratuito entre nós. E hoje estamos aqui, conversando aqui na Cibra, eu vindo da Betel de São Paulo, aqui na Cibra, e aí não vou deixar de contar em poucas palavras o quanto para mim isso é importante, porque exatamente há 10 anos, em 2012, eu me tornava rabino. E você sabe que quiseram aí o destino me levou a celebrar o meu primeiro Kabbalat Shabbat como rabino aqui na Cibra. E aí, 10 anos depois, nós nos encontramos aqui com muitas histórias, com muita água, com muitas brechas e concertos e coisas que nós construímos juntos para chegar nesse momento. Acho que é um bom exemplo de construção, reconstrução, diálogo e vida. E um detalhe que hoje já não deve lembrar, porque passou muito tempo, que no dia que ele recebeu a sua smichá em Jerusalém, eu estava ali. É verdade. Eu estava ali em Beit Shmuel, testemunhando e batendo a melhor fotografia que ele tem daquele dia. Foi uma bela oportunidade, além de termos começado juntos os nossos estudos rabínicos. Para amigos, espero que tenham aproveitado esta conversa informal, mas uma conversa que espero tenha originado em vocês formas de refletir, de pensar, de questionar
e de entender melhor o que significa viver o nosso judaísmo hoje. Para todos aqueles que jejuam com cal, o jejum fácil, para aqueles que não jejuam, que possam, através da lembrança, resgatar significa o dia 17 de anos, este período de 3 semanas de semiluto, até chegarmos ao dia 9 de abril. Em nome do Conselho Rabínico Reformista do Brasil, o nosso agradecimento àqueles que nos acompanharam. Estaremos postando em breve outros vídeos, continuando com um calendário judaico, aprofundando aquelas datas que são inerentes à nossa identidade. Obrigado. Forte abraço, obrigado. Obrigado.